Gente, é uma jornada, né? Olha, mas não é mais difícil do que a jornada de vocês na área de cyber, garanto. Bem, pessoal, o CISO em 2026, liderança, legado e o novo lugar da segurança. Eu queria fazer um convite a uma reflexão nesse painel sobre o papel das lideranças, mas eu acho que a gente pode estender um pouquinho também sobre o papel dos times, né? De quem, porque não existe líder, né, sem time, e eu acho que é importante também a gente olhar um pouquinho para a carreira desses profissionais, porque hoje está demandando realmente novas qualificações e outros perfis. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho das lideranças, mas também das equipes. Nesse painel, a minha partner, queridíssima, Cisona, né? Faz parte do grupo Obrigada. das Cisonas, lidera o grupo, Fabiana Tanaka, e é com você essa abertura, né? Você deve ter aí, nem precisa preparar, né? Você tem todas as considerações que você acha importante para esse líder do futuro próximo, né? Porque a gente não pode falar de um futuro muito distante, né, Fabi? É o futuro próximo. É isso aí. Obrigada, Graça, por essa introdução tão calorosa, né? E boa tarde aqui a todos, para quem eu não vi ainda. Mas, de verdade, nós, novas lideranças, hoje, precisamos olhar com carinho para o futuro, olhando para as equipes também, fazendo com que todos tenham esse desenvolvimento, né? Essa articulação junto com o negócio, não saber somente fazer o técnico bem feito, né? O básico bem feito, ter ali as suas bases iniciais, conhecer de redes, conhecer de protocolos, precisa saber tudo isso, né? Conhecer as ferramentas, as soluções de segurança, mas não é só isso, né? Nós precisamos ali entender as regras de negócio, o que realmente nós vamos proteger. Nós precisamos entender a necessidade da companhia onde nós atuamos, conhecer, né, o que a companhia faz. Então, uma das primeiras coisas que eu faço na equipe, né, é fazer uma apresentação geral do que a empresa faz, né? Então, nós precisamos ter esse primeiro acolhimento. Então, as lideranças hoje precisam entender que, normalmente, não é colocando um novo colaborador para atuar e para descobrir tudo sozinho, né? Nesse primeiro momento, a gente tem que fazer esse acolhimento, colocar todo mundo ali alinhado e fazer com que esse profissional entenda que o nosso sucesso vai depender dessa costura, dessa articulação. Somente com essa pegada de estar próximos das pessoas, né? Proximidade, para mim, é a palavra-chave. Né? Hoje, mais cedo, nós tivemos até o colega aqui, né, o Ageu, falando disso, sobre as alianças que nós precisamos ter, e isso é fundamental. Né? Quando a gente tem isso dentro de casa, e quando a gente implementa isso dentro da nossa cultura, a gente começa a gerar valor para o negócio. Aí as coisas começam a andar e, naturalmente, os nossos colaboradores também começam a enxergar valor naquilo que estão fazendo, porque não é só cyber por fazer na tecnologia, é pro negócio. Muito bom, excelente. E uma coisa que eu quero deixar aqui registrado, que eu admiro muito o trabalho da Fabi, admiro o trabalho de todos, mas são poucas, né, as mulheres em cyber, então a gente tem que enaltecer realmente, né? E uma das coisas que eu admiro muito é o fato da Fabi estar lá, né, no varejo, lá na ponta, na loja, né? Você está sempre ali, né? Você faz treinamentos ali, você vai ali, se coloca no lugar, né, do cliente, do teu colaborador, né, para entender, né, muito mais assim como é que a coisa acontece lá na ponta, porque isso vai nortear as suas estratégias e políticas de cibersegurança. Eu acho isso fantástico. Fala um pouquinho sobre esse trabalho, que eu sei que você fica um pouquinho tímida de falar, mas eu acho essa experiência, esse caso, estudo de caso muito interessante. Exato. E assim, gente, nós temos 57 lojas hoje, nível Brasil, tá? E realmente, eu visto o meu uniforme de lojista e vou até a loja física e faço vendas. Né? Então, nada melhor do que eu conhecer como os processos se iniciam lá na ponta e nada melhor do que eu estar presente, ter o meu poder de presença com quem eu preciso realizar ali a conscientização. E outra, eu abro canais de comunicação. O incidente cibernético não é para a gente ficar só atrás dele.
o incidente também tem que chegar através de denúncias. Então, o meu canal ali é aberto com todos, né? E isso faz todo sentido. Então, essa humildade que eu tenho, né, de estar ali na loja, no chão de fábrica, vou para o centro de distribuição, isso faz todo sentido. Isso faz também com que eu gere oportunidades para eu conhecer melhor os processos falhos, né, que são os gaps de segurança que podem existir ali no físico, porque o ataque cibernético ele não acontece somente no digital. Ele pode começar no físico e permear no digital, né? Então, nós precisamos ter esse olhar 360. Muito bom, Fabi. Excelente aí a sua introdução e também a sua experiência, né? Eu acho muito importante. Denis, esse CISO de 2026, você trouxe uma pauta muito importante para esse evento, a sua mandala está fazendo muito sucesso, e gestão de pessoas, né? E gestão de terceiros. A gente falou bastante sobre isso, porque terceiros também são pessoas, né? E isso você falou que vai exigir, obviamente, né? A sua mandala ali estava muito claro, uma série de iniciativas, mas e o perfil do líder? Também tem que mudar para se adaptar a essas novas exigências, a esse novo cenário que está se transformando tão rapidamente? O que tem que mudar aí? Bom, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Bom, eu falo muito da mandala, que é o nosso modelo de operação. Hoje a gente apresentou a questão de terceiros, mas uma organização de segurança, para ela conectar com o business, ela tem que estar estruturada antes na nossa casa, né? Em segurança propriamente dito. Então, a gente tem um time, hoje, nosso time contando com terceiros, a gente tem 630 pessoas, com o call center da Josi, que está ali. Ela cuida de antifraude ali na parte de... né, toda a parte de reclamação e tudo que precisa ser feito. Mas a gente montou um time muito forte, muito conectado e com muita comunicação. É o tal do over-communication que eu falo muito com o time, né? Então, temos nossas dailies ali, que a gente discute todos os dias com os líderes. A gente tenta fazer uma daily séria, importante, focada no negócio, ao mesmo tempo, vamos dizer que divertida, né? Então, essa quebra de gelo e a comunicação sem hierarquia, ela é super importante. Nós somos servidores ali, né? Nós temos que tirar o cargo e meter a mão na massa. Tá conectado no negócio, como a Fabi comentou, também é uma campanha nossa. Nós temos o Conectados, temos uma campanha ali que é o Conectados com Certo para todos os funcionários, temos uma campanha também que a gente passa o dia na loja, ajuda a vender, entende os problemas. Eu estava discutindo com um canal de botar uma biometria, e o cara, mas vai impactar meu negócio. Eu falei, você não sabe como funciona. Tá bom, eu vou lá e fico o dia inteiro no call center. Eu vou ver como funciona, qual é a dor. Então, assim, tá conectado com o negócio, com a operação, com o board da empresa, tem e que etc. ser mais do que discurso, né? Assim, é meter a mão na massa, é ser hands-on. E, assim, essa linguagem técnica, né, como foi comentado, né, pela Fabi, a gente tem que mudar um pouco, sim, né? Então, a gente tem que entender a cadeia de valor da empresa, onde que estão os negócios, quais são os nossos hubs de negócio, como nossas lojas atuam, e não só o líder entender, mas replicar para a equipe entender, né? Eu acho que há 2 anos e meio, quando eu cheguei, há 3 anos, quando eu cheguei na Claro, e eu mostrei uma cadeia de valor, eu falei, quantos de vocês fazem segurança para essa cadeia de valor? Né? Então, poucos tinham essa conexão. E, assim, treinar, né, o time todo dia, comunicar todo dia, mudar o mindset, orientar, né, e ter um time forte, como a gente tem, e feliz, eu acho que é o caminho, porque a nossa vida não é fácil. Perfeito. Donner, trazendo você aqui para a nossa conversa, obrigada por você ter vindo participar, né? Nós temos tido aqui em todos os painéis, Donner, representantes das cidades, né? E a atuação de vocês em cada região é muito importante. Porto Alegre foi uma das primeiras cidades que a gente inaugurou o Security Leaders. Você sempre nos apoiou lá, sempre esteve conosco. Então, agradeço muito por você estar sempre prestigiando o Security Leaders lá e aqui. Quando você não está aqui presencialmente, você está no telão online
participando. Então, muito obrigada. Donner, a gente já teve oportunidade de falar sobre, né, esse papel dos CIOs e tudo mais, mas a gente teve um painel aqui, inclusive o Denis estava, que mostrou assim, um impacto, inclusive, desses últimos incidentes no setor financeiro, né? Você está acompanhando, né? Nós tivemos aqui na abertura o superintendente de fraudes do Itaú falando, né, assumindo aqui no palco como que está sendo desafiador esse novo cenário, onde os atacantes estão indo ali na cadeia de valor, né, atuando ali com os terceiros. Então, quando a gente olha todas essas mudanças e transformações, inclusive num mercado que tem um nível de maturidade alto, a gente vê que vocês, como líderes, estão sendo o tempo inteiro desafiados, né? Tem sempre novos cenários se descortinando, tem sempre, né, desafios surgindo todo o tempo. Então, isso exige, né, um aprendizado muito grande. E a gente falou isso aqui no painel, inclusive, anterior. A formação não foi essa, né? A formação foi totalmente voltada para a técnica. E você estava me contando nos bastidores que você procurou investir em formação de liderança. Eu acho importante você trazer também esse seu case, né? O quanto você investiu para se tornar um líder independente, se é um líder de segurança, se é um líder de tecnologia, whatever. E você investiu em liderança, né? Entender o que é liderar. E eu acho que isso é uma pauta, é uma agenda que tem que estar nessa formação. Eu queria que você falasse um pouquinho desse caso. Obrigado, Graça. Obrigado pela pergunta, obrigado pelo convite de estar aqui. Sempre um privilégio. Eu acho que a agenda de líder, de executivo, ela é uma agenda que tem que estar pautada no equilíbrio técnico, que a gente, como profissionais de tecnologia, sejam analistas, especialistas, experts, ou sejam coordenadores, gerentes, superintendentes, diretores. A agenda técnica ela vai ter que estar equilibrada com a agenda de pessoas, com a agenda de dimensão organizacional, com iniciativas, como o Denis e a Fabi falaram, de estar dentro de uma loja da Leroy, de estar dentro de uma loja da Claro, de eu estar dentro de uma agência da Unicred. Para quem não conhece, a Unicred é uma instituição financeira cooperativa. Os produtos são iguais de qualquer banco. A gente atende praticamente exclusivamente a profissionais de saúde no Brasil inteiro, em 400 agências que vão do Rio Grande do Sul até a Bahia. E não são agências, e não são contas correntes de médicos, pessoa física, ou de enfermeiros, ou de dentistas, não. São contas correntes de grandes hospitais, de grandes laboratórios, de Unimeds, de grandes clínicas. Então, eu tenho que ter esse entendimento, eu tenho que entender a dimensão, o quanto segurança, prevenção à fraude, cibersegurança é viabilizadora de negócio. E isso passa por pessoas, isso passa pela minha capacidade técnica, sim, e alguém aqui, se não é gestor e pretende ser, esqueça que vai poder abandonar o estudo técnico de cibersegurança ou prevenção a fraudes na vida, muito menos se especializar e investir em gerir pessoas, em organizações, em como as organizações se constituem, em como as pessoas devem ser formadas, em como as gerações que a gente trabalha hoje se comportam, se comprometem, como jovens da geração Z, de 20 a 25 anos de idade, têm comprometimento com esses temas que eu estou falando aqui, com a organização, com os clientes, com aquilo que a Claro faz, com aquilo que a Claro vende para os seus clientes, aquilo que a Leroy faz, o que a NTT faz, o que a Unicred faz. Então, o quanto essas pessoas estão comprometidas a isso. Estão comprometidas, além de dominar, além de, com muita eficiência, operar a tecnologia, estão comprometidas com comunicação, com relacionamento, com empatia. Eu não estou comprometido com o meu colega da minha agência lá, aqui de uma cidade do interior de São Paulo. A agência está fora. O meu colega, o canal está fora, o app está fora, o Internet Banking está fora, o Internet Banking Pessoa Jurídica está fora.
Meu comprometimento não é com a agência que vai deixar de vender crédito. Meu comprometimento é com o hospital, que pode ter determinado tipo de impacto na sua operação, porque esse hospital ele é correntista da Unicred e não do Itaú. Então, acho que tem que ter esse entendimento, e passa muito por nós, o compromisso de fazer com que esses jovens, ou até os velhos que ainda não entendem, entendam que eles têm responsabilidade não só por operar uma tecnologia, mas a tecnologia é viabilizadora de negócio, ela é protetora de negócio, e se não tiver esse entendimento, a gente vai estar orientado muito mais a fracasso do que a sucesso. Perfeito, muito bom. Para a gente fechar aqui essa primeira rodada, Thales, ouvindo aí os clientes, e você não ouve só esses, sua rotina é ouvi-los, todos, né, com várias, né, demandas e necessidades, e aí eu acho que para você eu posso, né, perguntar exatamente isso, o que você percebe, que você sente que é o diferencial de um líder, por exemplo, quando chega para vocês, porque assim, o líder chegar com um problema, isso aí todos chegam, né? Eu acredito que hoje todo líder, quando vai procurar a indústria, né, tem um problema para ser resolvido. Mas o que você sente que às vezes realmente falta assim naquela liderança, né? O que você sente que quando aquilo existe facilita também o seu trabalho do outro lado? Porque eu acho que tudo isso, né, é algo que é fundamental para que você evolua numa solução também, né? Então eu acho que é importante ouvir de você isso, né? O que você percebe que faz ali a diferença quando você está diante de um líder que traz esse perfil, né, e essas questões assim de uma forma diferente. Boa tarde, Graça. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Você está estreando aqui comigo? Acho que sim, acho que sim. Acho Obrigado. que sim, né? É. Bem-vindo. E eu estou aqui num painel onde todos são CISOs, menos eu, né? Então, assim, eu sou o intruso aqui, né? Mas assim que é bom, tem que ter assim, contraponto. Não, e é interessante, né? isso. O contraponto é fundamental. É fundamental. E é interessante que eu já tenho dito há algum tempo, assim, primeiro eu concordo praticamente tudo que foi dito, e eu me tornei líder há alguns anos, e eu tenho muito claro para mim que o líder deve ser um líder e deve ser seguido por exemplo. Então, você deve, sim, estar na prática para que as pessoas que estão trabalhando com você entendam que aquilo faz parte. E o alinhamento com o negócio é essencial, né? Então, todo mundo que está aqui só está aqui porque as empresas têm um negócio, senão não existiriam as áreas de tecnologia, nem as áreas de segurança. E para a gente que é um provedor de soluções e serviço, um integrador que está todo dia conversando com diversos clientes e diversas empresas de diversas verticais, para a gente é muito importante entender o negócio do nosso cliente. Então, assim, o que facilita quando, óbvio que a gente não sabe tudo, óbvio que a gente sabe menos do que os nossos clientes a respeito dos negócios deles. Exato. Então, quando um líder se propõe, e é óbvio que a gente estuda um pouco, mas não vai chegar no mesmo nível de profundidade, se propõe a mostrar de fato a importância dos ativos, a importância do negócio, o que o negócio dele busca, fica mais fácil para a gente ajudar. Então, acho que esse é um papel que nos facilita a ajudar os líderes dos nossos clientes quando os líderes conseguem ter uma conversa. Nós sabemos, eu sei muito bem, a gente estava no almoço aqui com um cliente hoje e a gente conversou bastante sobre isso, nós sabemos que muitos provedores de soluções e de serviços como nós, muitas vezes exageram na mão e tem uma linha tênue entre ser um apoiador dos nossos clientes e querer só vender, né? Eu tomo broncas às vezes, mas eu falo para muitas pessoas que a venda é uma consequência do nosso trabalho. E a consequência o nosso trabalho tem que ser o quê? Tem que ser proteger o negócio dos nossos clientes, proteger a sociedade como um todo, e a venda vai ser uma consequência. Muitos líderes de vendas não concordam comigo, mas eu acho que é a única forma que a gente tem de trabalhar esse ecossistema em conjunto. Eu sinto dificuldades, muitas vezes, como fornecedor, de não participar das rodas de CISO. Por quê? Porque a gente quer entender quais que são os desafios e quer ajudar de uma forma mais holística, com base nos relacionamentos que a gente tem, com base nos fabricantes, com base nas tecnologias que a gente conhece, como de fato ajudar, né? Então, eu acho que quando o líder está disposto a sentar na mesa e ter uma conversa franca sobre os desafios e mostrar isso para a gente, facilita para os dois lados. Muito bom. Excelente primeira rodada.
já estão chegando algumas perguntas aqui, mas eu queria falar e tocar num ponto um pouquinho aí também polêmico, o Denis, que é o seguinte: a gente tem acompanhado uma mudança muito grande no mercado em geral, com os próprios CISOs, né? A gente tem visto aí, né, muitas mudanças, danças de cadeiras, né? A gente tem ouvido muito empresas dizendo que estão, né, atrás de novas lideranças, de CISOs. Eu recebo muitas vezes, eu já sou assim, né? Chegou aqui no meu WhatsApp: Graça, preciso falar com você, podemos tomar um café? Eu falo: já era. É um CISO que vai deixar a cadeira. É um CISO que quer me explicar que ele está mudando de lado. Então, esse downsize, que a gente está chamando internamente esse downsize de CISOs aí, a gente não trouxe o tema de burnout esse ano especificamente, mas não posso deixar de falar que existe realmente também um desafio nesse papel, que é justamente de lidar com questões também, não só suas, mas da sua equipe, de saúde mental, né, de equilíbrio, de qualidade de vida, porque não é fácil, né? É uma função que exige ali estar atento, efetivamente, todo o tempo. Então, o quanto você acha que também tem muitas mudanças acontecendo nesse cenário, tem muitos CISOs repensando a carreira, e o quanto que isso vai impactar também aí esse mercado? Eu vou contar rapidamente minha história. Eu estava há 17 anos no lado de consultoria, né? Sou ex-IBM, ex-Accenture, e eu sempre fui integrador de grandes projetos de transformação. Então, assim, a minha vida lá era tiro, porrada e bomba o dia inteiro, né? E aí, quando o Red Hunter me ligou, ele falou: tem uma posição de CISO em telecom. Eu falei: cara, esquece meu nome, finge que você nem me ligou. Porque eu não vou e não quero participar disso, minha carreira é completamente diferente. Ele falou: mas é o diferente que o cliente busca. Ele quer mudar o perfil da cadeira para um perfil diferente, porque ele entende que vocês que estão do lado, por exemplo, da NTT, já passam por isso, e é verdade, passam, e muito, né? Muita gente falava assim: ah, mas você é o cara do PowerPoint. Não, eu era o cara que implementava muita coisa. E todo o problema que ocorria com a gente que estava do lado lá. Então, assim, já foi uma mudança eu sentar na cadeira de CISO, aceitar essa posição. Por quê? Porque a gente já está acostumado com o conselho, a gente já está acostumado a falar com o C-Level, a gente está acostumado a apanhar. Então, era o nosso dia a dia do lado de lá, como líder de consultoria, e esse experimento aqui comigo, eu estou há 3 anos na Claro, ele tem dado certo. E o que muda, né, é comunicação. Assim, a comunicação é essencial. E o que eu vejo no mercado, observando, existe um espaço para melhoria no CISO se comunicar com o C-Level. E outro ponto, existe um espaço de resiliência. O CISO tem que aprender a apanhar. Essa é a realidade. E, assim, na consultoria tinha um cara que me falava o seguinte: olha, pega a sua emoção, guarda aqui numa caixinha. Agora vamos falar dados e fatos. Então, assim, eu replico muito isso, né? Guarda na caixinha a sua emoção, vamos falar dados e fatos e resolver. E, cara, assim, isso hoje, né, o time, o CISO que é mais técnico, ele não consegue, muitas vezes, ter sucesso nesse papel. Então, acho que a grande mudança, uma das grandes mudanças é essa daí. E conectar segurança ao negócio, muitas vezes é difícil. Eu uso a bandeira que o cara de segurança que conecta com antifraude, ele tem mais sucesso do que o cara que só lida com segurança. Porque antifraude você lida com dinheiro, você consegue fazer business case, você consegue justificar. Então, é o caminho que a gente usa. Canal de negócio, faturamento, percentual de fraude, investimento em segurança, ausência de controle, quanto falta para investir e se para de pé esse cenário. Essa comunicação ela flui muito mais. Mas a gente apanha o dia inteiro. E troca a receita. Exatamente. Só compartilhando um pouco da experiência. Né? Muito bom. Fabi, eu vi um pouquinho você, né? Pode comentar também esse ponto que eu trouxe, dessa mudança. Você está nesse mercado, você acompanha, né, a dança de cadeiras. E, ao mesmo tempo, também, eu acho que vocês têm um desafio grande na formação de equipes, né? Encontrar profissionais, reter profissionais, qualificar, tudo isso. Então,
para você, eu queria entender um pouquinho como é que você está vendo essa evolução, porque, além dos CISOs, né, estarem aí mudando, também tem uma mudança muito grande na carreira também, muitos profissionais que entram, às vezes, preparados, outros que estão preparados e saem e vão para outras áreas. Então, a gente está vendo muita mudança. Como é que você lida com esse desafio aí de manter equipe, formar e tudo mais? Tá. Bom, eu tenho uma clareza de que nós, CISOs, nós precisamos ser esses eternos tradutores e ter também uma comunicação assertiva ali com o board, ou seja, nós precisamos fazer parte do board, se não fazem ainda, precisam encontrar essa oportunidade. Qual é a oportunidade aí? Apresentar propostas, propostas que sejam propostas de negócios, falando de cyber. Não adianta chegar com uma proposta técnica lá de implantação de uma ferramenta XPTO que vai bloquear NXPTO. Não adianta. Né? Isso daí é falar assim, um tecnês que ninguém vai entender e ninguém vai aprovar. Então, muito acontece de CISOs estarem frustrados com esse tipo de discurso. Esse discurso precisa ser modificado. O que nós precisamos levar para lá é o seguinte: precisamos defender ali a nossa plataforma digital, o e-commerce principalmente, mas temos também plataformas ali nas lojas físicas que também precisam ser monitoradas, precisam ser também seguras, e precisamos montar uma proposta ali sobre o quanto nós vamos deixar aquela ferramenta disponível e potencialmente ali segura em relação aos ataques cibernéticos, não deixando com que o nosso ticket médio caia. Você já conecta com o negócio. Então, muito do que a gente precisa colocar dentro do nosso speech é durante essas interações que nós fazemos com os nossos pares. Então, quando eu digo pares, não são somente pares técnicos, são outros diretores. Com certeza. E eu tenho um exemplo, eu tenho 150 diretores de negócios que eu tenho que fazer esse tipo de articulação. Mas são são diretores... os daqui, são globais? São globais, são de lojas físicas, diretor de loja, diretor de financeiro, diretor de performance por loja. Se são 57 lojas, já são 57 diretores de lojas, mais 57 diretores ali de performance, cuidando de cada uma delas, mais os de logística, abastecimento e assim vai. Então, soma esse número. E eu preciso saber o que cada um faz e eu preciso ter uma escuta também eficiente, né? E saber também traduzir aquilo que eles me trazem. Então, isso tem feito muita diferença. Né? E em relação à contratação de equipes, eu não vejo outra saída do que nós, assim, termos funcionários, termos os nossos colaboradores multidisciplinares. Isso compõe, muitas vezes, o gap na parte de comunicação, Boa. na parte de entender regras de negócio, entender financeiro, entender questões de ética, Quer dizer, você compliance. hoje não está buscando só aquele cara super, hiper técnico, que tem aquele conhecimento, todas aquelas certificações são importantes, mas outros skills também você está buscando. Com certeza. É muito importante você ter também os skills mais técnicos, Sim. mas nós temos os nossos fornecedores, que eu sempre digo, nós aprendemos muito com essa cadeia de fornecimento. Ao mesmo tempo que muitas vezes a gente fala, a nossa cadeia de fornecimento, existe um risco ali para a gente monitorar e tudo mais, sim, existe. Mas existe também um conhecimento onde nós podemos trocar ali experiências. E as experiências que muitas vezes nós adquirimos são riquíssimas. Vai implementar muita coisa ali para o nosso dia a dia. Muito bom, excelente. Marcos Reis, Bastecar, cadê o Marcos Reis? Obrigada aí, sempre participando conosco. Toner, como liderar pelo exemplo, que foi uma coisa aqui trazida, né, por vocês, tendo na equipe 3, 4 gerações diferentes? A gente estava falando disso ali nos bastidores, né? Boa pergunta, né? Tão boa que eu preciso de uns 30 minutos para pensar em como... Não, brincadeira, assim, eu estava... A gente estava falando disso ali, né? Falando disso, liderar pelo exemplo. O que eu falei antes, que a gente precisa... A nossa geração, que já está, sei lá, 15, 20, 25 anos no mercado, como executivos, como líderes, como CISOs, a gente precisou se formar também como
como líderes, porque a gente não tinha sequer a opção da carreira Y que existe hoje, né? Onde especialistas, experts, consultores e tal, eles têm oportunidades de evolução de carreira, de evolução financeira, evolução profissional, tanto quanto de gestores. Na minha geração, aí, de quem tem 40 para mais, a tua oportunidade de se destacar na tua organização, se destacar verticalmente e até financeiramente, era sendo líder, sendo chefe. Que eu nem gosto muito, para mim quem tem chefe é índio, então a gente não somos tribos, somos organizações. Então, não quer sem preconceito nenhum contra os indígenas, né? Hoje a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Mas, enfim, eu sempre tentei desmistificar muito essa questão de chefia, desde de 20 anos atrás, quando virei líder, virei executivo, e colocar sempre muito mais uma questão de exemplo, de referência, de experiência. Hoje eu preciso passar para essas pessoas mais novas, os nem tão novas, mas os que não têm tanta predisposição para conhecer o mundo além de uma tecla, de uma tela, que a gente está passando por um cenário que requer transformação de comportamento, de conscientização, de segurança nas nossas vidas. E semana passada, eu até anotei aqui, semana passada foi o simpósio global do Gartner. Não estou fazendo nenhum tipo de merchan para eles aqui, muito pelo contrário, mas alguns dos temas, sempre tem temas importantes que eles trazem, e de cibersegurança, teve uma das apresentações importantes falou muito sobre o mundo que a gente vive hoje, né? Que é um mundo muito fragmentado, é um mundo muito caótico, é um mundo polarizado, com muita desigualdade econômica e social, e todo esse cenário global pressiona para o que o Gartner chamou de 7 turbulências que vão transformar a agenda de cibersegurança até 2028. E essas 7 turbulências são política, econômica, social, tecnológica, regulatória, ambiental e de confiança. Então, quem está no mercado agora, quem está trabalhando numa grande operadora gigante, numa multinacional como é a Leroy, numa empresa grande como é a NTT, numa empresa de comunicação de um conteúdo extremamente direcionado e qualificado como a tua, Graça, numa instituição financeira como a minha, se não entender o que tem a ver com o mundo, politicamente falando, economicamente falando, socialmente falando, e tudo isso envolve tecnologia, não adianta, pode ser a pessoa que tem 40 a mais, 40 a menos, 30 a 40, de 20 a 30. A nossa vida não se resume ao que está atrás de uma tela. Nossa vida se resume em entender o mundo que a gente está e ensinar para essas pessoas que mundo é esse. O papel do líder passa muito por isso. Entender para fazer essas pessoas entenderem que a gente precisa ter eficiência operacional, que elas se sintam donos do negócio que elas estão trabalhando, que elas negociem contratos, que elas negociem, mas eu sou só administrador de firewall, me ajuda a renovar as licenças, ajudo. Pediram 1 milhão, assina o cheque? Não, vamos conversar. 1 milhão é o preço da prateleira lá dos caras lá, sei lá, da Cisco, da Palo Alto, do que quer que seja, da Fortinet, admiro todas as grandes empresas, mas se tu está comprando um carro, te oferece esse carro por 100 mil, tu está aqui 100 mil, não? Eu posso 90, posso 80. Pensa como dono, age como dono, pensa que é a empresa que está te dando uma vida melhor, conhece o mundo que está à tua volta. Então, acho que passa muito disso, da gente passar a vida e passar que o mundo é muito maior do que o firewall, do que o endpoint security, do que o XDR que estão muito operando. Bom. Muito bom, abrir as mentes, né? Abrir as mentes sempre. É uma pergunta aqui, vou passar para você, do Lucas Moreno, da Clabin. Cadê o Lucas? Lá em cima. Obrigada, Lucas. Você acredita que, como CISO ou os CISOs, precisam cada vez mais pensar e agir com uma visão de CIO, conectando estratégia e tecnologia? Passei para você, porque se eu passo essa pergunta para um CISO, ele vai me olhar de cara feia. Mas, enfim, considerando que realmente, né, eu fiquei 15 anos à frente do Computer World na IDG, as discussões que eu tinha naquele período
com os CIOs eram muito parecidas com o que eu tenho hoje também com os CISOs. Todos eles estavam discutindo soft skill, todos eles estavam discutindo como é que o CIO, como é que na época, diretor de informática ia se aproximar do negócio. Então, no fundo, também os CIOs tiveram a sua trajetória. Eu me lembro que, daquela época, alguns ficaram, outros não. Porque muitos que eram técnicos em excesso, eles saíram de cena. E os que ficaram porque tinham uma visão estratégica, uma visão de liderança, uma visão de negócio. Então, acho que um pouco, talvez, a pergunta seja nessa linha, desse paralelo que eu vejo, que acredito que ele veja também, entre a carreira do CIO e a do CISO. Não, Aliviei aí, né? Muito boa pergunta. Acho que o que é interessante a gente entender? Primeiro, assim, todo mundo aqui, né, grande parte daqui das pessoas, iniciaram essa carreira por gostar muito de tecnologia, né? Alguns, sim, iniciaram em segurança da informação, mas muitos, principalmente os 40 a mais, não iniciaram em segurança da informação, iniciaram no lado mais infraestrutura, etc. Né? O que a gente acompanhou ao longo dos anos no mercado? Os CIOs, né, eles iniciaram essa jornada antes. Né? Então, eles tiveram esse tempo, que a Graça comentou, para aprender mais, já há mais tempo, de como levar e como ter a conversa para o negócio. Exato. Né? Segurança da informação não foram poucos anos, não, viu? Foram uns bons aninhos. Bons anos. Né? Segurança da informação veio depois e veio muito como interromper ameaças, interromper incidentes sem se preocupar com o negócio. Né? Eu brinco com um colega meu, a gente visitava um cliente que era um gerente de segurança da informação, que a gente apelidou ele carinhosamente de pá de cal. Porque onde ele punha a mão morria os projetos, né? Então a gente apelidou carinhosamente e a gente começou a discutir muito isso, que segurança tem que ser um habilitador do negócio. Então, sim, os profissionais de segurança precisam, e muitos já estão fazendo, muitos não vão conseguir. Eu brinco com o meu time todo dia que eu entrei para a área de tecnologia porque eu não gosto de pessoas, né? Eu espero que eu tenha evoluído, posso não estar gostando tanto, mas eu aprendi a interagir com as pessoas, né? Mas eu queria mexer na máquina para não ter que interagir com pessoas. Então, assim, a gente precisa acelerar esse processo. Eu estava numa conversa outro dia com alguns CISOs, e um tema parecido com esse foi levantado, onde eles estavam muito preocupados, principalmente no nosso mercado, dos CISOs perderem espaços para os CIOs, porque os CIOs já estavam falando a linguagem de negócio há alguns anos, e muitos CISOs não estavam, e a segurança estava voltando, né, apesar de ainda ser muito para baixo dos CIOs, ou os CIOs estavam assumindo as áreas de segurança por já estarem mais alinhadas ao negócio. Né? Então, sim, é muito importante isso, acho que é um fato, é um ponto imprescindível para a evolução do negócio e a evolução da segurança como um todo. Sim, com certeza. Pessoal, já me sinalizaram, cadê a Léa? É a Léa Machado? Não, agora a Léa colocou a substituta lá, que é a Isa lá. Bem simpática, sorridente, mas já me acenando aqui. Vou trazer uma última pergunta, um ping-pong aqui rapidinho para o Denis. Para o CISO de 2026, certificações como CISM, CISP, serão ainda obrigatórias na formação de um CISO a partir de 2026? Bom, assim, eu gosto... A pergunta foi para a pessoa certa, né? Não, assim, eu gosto bastante de estudar, mas, assim, certificação não faz CISO nenhum, né? O cara do board ali vai discutir comigo o quê? BGP? Não vai. Assim, tem que repensar, né? Meu ponto de vista, assim, a gente tem que entender de negócio, tem que continuar sendo técnico, sim, direcionar os times, mas o que faz o CISO é a equipe. É a alegria do teu time, é a vontade de estar com você, é a baixa rotatividade, é o cara poder ter voz dentro do time. Isso faz um CISO. Né? E estudar sempre, a gente sempre tem que estudar, sempre tem que ser técnico, adoro discutir tecnicamente, mas, cara, o nosso papel é o que a Fabi, o Donner, todo a NTT está falando aqui, a gente tem que ter linguagem de negócio, isso vai fazer o CISO do futuro. Os Estados Unidos já tem uma tendência muito forte de ter o advisor ali, porque assim, os caras estão desistindo de conversar com a gente. Então, e aí assim, colocam um intermediário, estão botando né? um tradutor, gente. É isso que eles estão fazendo.
Muito bom, a discussão é ótima. A gente continua, ainda tem o tema do último painel. As perguntas que eu não consegui responder, responderei no próximo para encerrar. Muito obrigada, foi excelente a participação de vocês. Obrigadíssima, assunto fantástico. Obrigada aí pelas perguntas também. Palmas aqui, muito obrigada. Obrigado. Obrigada.